Ontem a gente noticiou que a UFAM, inclusive, está esperando aí uma manifestação do Ministério da Educação, do MEC, e a gente vai também aguardar para saber o que vai acontecer. O fato é que muitos estudantes estão prejudicados. A gente falou sobre isso ontem, inclusive, com o advogado aqui, o doutor Anderson Fonseca, ele que é advogado constitucionalista, que trouxe o entendimento de que não é inconstitucional a bonificação para estudantes que cursaram aqui no Amazonas a escola pública em relação às notas do SISU para ingressar na UFAM, baseado no princípio da isonomia, ou seja, da igualdade. Será que de fato existe igualdade entre estudantes de outras regiões do país, principalmente do Sudeste, e os estudantes aqui do Amazonas, da Amazônia, que enfrentam tantas dificuldades e tantos problemas? Existe mesmo essa igualdade? É essa igualdade que está sendo garantida com essa decisão da Justiça? Tudo isso está sendo muito questionado pela própria UFAM, questionado por advogados, né, constitucionalistas, como o doutor Anderson Fonseca. E aí fica esse questionamento, né? Por que que não se há essa sensibilidade, não tem a sensibilidade e entendimento quando se trata de perceber as dificuldades que os nossos estudantes e as nossas estudantes enfrentam, até pelo desafio geográfico e também pela negligência do poder público com a região amazônica. A gente continua aguardando aqui novas decisões, aguardando novos episódios dessa história e até mesmo como é que vai ser essa questão da matrícula, que por hora está suspensa na UFAM em relação ao SISU 2024 por tempo indeterminado. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Hora de coluna de economia agora. O Marcos Evangelista, economista, parceiro nosso aqui da Band News Difusora, já está conectado. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene. Bom dia, ouvintes da rádio Band News FM. Meu amigo, hoje a gente vai tratar aqui dessas reuniões que interessam a economia e a indústria, principalmente aqui da nossa região, né? Reunião do CODAN hoje e reunião do CAS, o Conselho de Administração da SUFRAMA, amanhã, com a presença do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O que podemos esperar dessas primeiras reuniões, desses colegiados, e como isso influencia a economia do nosso estado, meu amigo? Por favor, é com você. Exatamente, Rafael. Essas são as datas muito esperadas, principalmente para os empresários que estão submetendo seus projetos. Só para o nosso ouvinte entender, o Amazonas ele tem um modelo exclusivo do Brasil de isenção tributária, né, que é o modelo Zona Franca de Manaus. Porém, as indústrias, para usufruírem desses incentivos fiscais, têm que submeterem os projetos tanto no CODAN, que reúne hoje com 32 projetos, né, um investimento de 1,65 bilhões, e amanhã também com bastante projeto, que é o CAIS, que é na SUFRAMA. O que acontece? Isso é o grande debate que a gente já falou diversas vezes na coluna. A região sul e sudeste do país sempre estão atacando a Zona Franca de Manaus. E o que a gente tem que colocar isso sempre em destaque, Rafael, é que são esses incentivos que fazem as indústrias virem para cá, porque o Amazonas ele tem uma série de problemas que são superados com a diminuição do custo da produção local, que é justamente o incentivo fiscal que proporciona isso. A gente espera, inclusive, quando sair as normativas da reforma tributária que foi aprovada, essas vantagens tributárias comparativas não sejam afetadas. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai, daqui a pouco, estar lá presente também, acompanhando a reunião, né, esperando a aprovação desses 32 projetos, né, são quase 800 novos postos de trabalho, amanhã também. Então, assim, a gente espera que com a reforma tributária sendo definida nessa questão de incentivo, a gente consiga manter essa atração e, com isso, a geração de novos empregos, uma vez que, por mais que as pessoas não gostem que a gente fale isso, Rafael, ainda é a mola da economia no nosso estado. Já falamos sobre turismo, outros potenciais, mas hoje a indústria ainda é a grande empregadora de Manaus, principalmente da capital, e por isso nós precisamos defender o modelo Zona Franca sempre. Há otimismo da sua parte, Marcos, em relação até essa visita do vice-presidente Alckmin, mais uma vez, né? Ele vem aqui presidir
a reunião do CAS, há otimismo dessa presença aqui. A gente tem falado bastante sobre essa questão de visitas de ministros, né, de que existe essa questão, por exemplo, de ser tudo muito midiático, mas no fim das contas a gente não vê aquele resultado, né? Como é que está a sua expectativa para isso? É muito otimismo, isso? Porque quando a gente tem, por exemplo, um alto escalão visitando a Zona Franca de Manaus, a gente entenda que ele passe a compreender a dimensão do nosso modelo. Por exemplo, nós temos indústrias 100% verticalizadas, vou te dar um exemplo como a Moto Honda, né, que começa ali num pequeno componente e termina ao final da linha a moto 100% pronta. E geralmente essas visitas, quando ocorrem, não sei se é o caso da manhã, ou talvez até ele já tenha visitado, o governo do estado, junto com a SEDEC, levam esses visitantes para conhecer algumas fábricas e sensibilizarem que, de fato, aqui na Zona Franca não é uma maquiagem de produto, como falam aí em São Paulo, né? Aqui, de fato, nós temos indústrias de produção de linhas mesmo verticalizadas, empregando pessoas, gerando emprego, fazendo investimento na região, e a gente espera, com essas visitas, que isso seja cada vez mais consolidado. E quando vier aqueles ataques aí de alguns senadores, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, essas pessoas que visitaram essas entidades, no caso amanhã nós teremos o vice-presidente novamente aqui, sejam o primeiro a defender. Não é bem assim que você está falando. Eu estive lá, visitei, conheci uma indústria e vi lá centenas de pessoas trabalhando nas linhas de produção. Então, sempre é um otimismo e a gente fica aí esperançoso que a visita do vice-presidente seja boa, né, que transcorra tudo perfeitamente no CAIS e ele saia daqui com uma boa impressão. Marcos Evangelista, muito obrigado, meu amigo, por mais uma coluna. Um grande abraço para você. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. E essa coluna logo mais estará disponível no nosso site bandnewsdifusora.com.br e também disponível no nosso canal no YouTube. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Começa agora o Manaus em 60.